O filme começa com duas mulheres chamadas Annie e Oakley, que estavam lendo um livro em uma biblioteca. No livro, elas estavam conhecendo a história de Latios e Latias, que são dois pokémons poderosos. De repente, um segurança entra no local e vê uma flor entre alguns livros, mas ele não percebe a presença das mulheres. Annie e Oakley conseguem escapar da biblioteca carregando o livro e elas entram em um carro. Annie pergunta o que o último capítulo do livro diz e Oakley fala que o último capítulo ensina a operar uma máquina chamada Mecanismo de Defesa de Alto Maré. Após isso, elas dirigem em alta velocidade em direção a um penhasco e o veículo delas se transforma em um jato e elas vão para Alto Maré. Oakley diz a Annie que elas precisam da Joia da Alma para poder ligar a máquina de Alto Maré e ela também fala que precisam encontrar os lendários Latios e Latias. Enquanto isso, um treinador de Pokémon chamado Ash estava em uma jornada para se tornar o maior mestre Pokémon do mundo. Junto com ele estão Brock e Misty, que irão guiá-lo em uma nova jornada Pokémon. Ash e Misty participam de uma competição com Pokémons aquáticos e eles esperam na linha de partida. A competição começa e Brock torce por Ash e Misty. Durante a competição, dois pokémons invisíveis voam ao redor. Ash acaba perdendo o controle e quando ele ia colidir com a parede, um dos pokémons invisíveis o salva. A competição chega na reta final e Misty enfrenta o campeão do ano passado, chamado Ross. De repente, Ash aparece com um pokémon invisível e ele alcança Misty e Ross. No entanto, Ash acaba indo para uma direção errada e ele é desqualificado da corrida. Ross e Misty continuam a corrida e eles cruzam juntos na linha de chegada. Todos ficam curiosos para saber quem ganhou a competição e os juízes assistem ao replay da linha de chegada e após isso, anunciam que Misty é a grande vencedora. Ross parabeniza Misty e se oferece para levá-la à cidade e conhecer mais do local. Enquanto isso, Ash brinca com seus pokémons enquanto os pokémons invisíveis observam e eventualmente voam para longe. Ross leva Misty e os outros em seu barco e ela olha para sua medalha, que tinha as figuras de Latios e Latias nela. Ross diz que eles são os guardiões de Alto Maré e que protegem as pessoas em caso de perigo. Brock pergunta se eles são somente estátuas ou se existem de verdade, e Ross fala que eles supostamente existem, mas que não aparecem, pois a cidade é muito tranquila. Enquanto conversam, Oakley e Annie observam a cidade através de uma pequena câmera. Oakley fala que Latios e Latias podem mudar de forma e se transformar em humanos para se esconderem. Eles usam uma câmera térmica e encontram Latios, que estava transformado em uma garota, e elas decidem segui-la. Ross deixa Ash e os outros em um local para continuarem o passeio e eles decidem comprar sorvete, mas Pikachu para no meio do caminho para beber água. Uma garota abre a torneira para Pikachu para poder beber água, e nesse instante, Ash aparece. A garota chega bem perto de Ash para analisá-lo, mas ela eventualmente sai correndo. No caminho, Annie e Oakley encontram a garota e percebem que ela era um dos pokémons lendários. Elas tentam capturá-la, mas a garota foge e Pikachu percebe que a garota estava em apuros. A garota é cercada pelos pokémons de Annie e Oakley, mas Ash e Pikachu aparecem e Ash fala para Pikachu usar o choque do trovão nelas. Ash foge com a garota, enquanto Oakley e Annie enviam seus pokémons para persegui-los. Eles correm pelas ruas, mas acabam chegando em uma área desconhecida. A garota começa a guiá-los e Ash pergunta para onde estão indo. Ash se encontra com Brock e Misty, mas de repente ele percebe que a garota tinha sumido. Mais tarde, Ash e os outros vão para um museu e ficam impressionados com o local. No museu, eles encontram fósseis de dois pokémons muito antigos. De repente, um homem chamado Lorenzo aparece e fala que os fósseis são dos pokémons Aerodactyl e Kabutops. Lorenzo mostra a Ash e o grupo o mecanismo de defesa de Alto Maré, que foi construído para proteger a cidade. Ele conta que há muito tempo atrás, um treinador de Pokémon ensinou os pokémons pré-históricos a atacarem a cidade. Nesse instante, o lendário Latios apareceu e trouxe água para a cidade, afogando os pokémons e transformando as ruas em canais. Lorenzo fala que por isso a cidade se chama Alto Maré, pois significa alto mar. Nesse momento, Ash percebe novamente a garota que tinha visto mais cedo, mas ela acaba indo embora e Ash vai atrás dela. Ash se encontra com ela pelo lado de fora do museu, mas ela acaba fugindo e Ash vai atrás. Quando eles chegam em um beco sem saída, a garota entra na parede e Ash fica intrigado.
Quando Ash também entra na parede, ele chega a um grande jardim e ele fica muito impressionado com o local. Ash vê a garota de longe e ele continua correndo atrás dela até que ele finalmente a encontra em um balanço. Nesse instante, Latios emerge da água e começa a atacar Ash e Pikachu. Ash pede para Pikachu atacar, mas o Pokémon é derrubado no chão. Quando Latios ia atacar novamente, a garota entra na frente e o impede de atacar. Nesse momento, uma garota chamada Bianca aparece e ela era exatamente igual à garota que Ash estava seguindo. Ela pergunta o que estavam fazendo e Ash fala que apenas estava seguindo a garota, mas ela não acredita nele e fala para Latios atacá-lo. Nisso, Lorenzo aparece e informa a todos que Ash não é do mal. Ele fala que a garota que Ash estava seguindo era Latias, e Ash fica confuso. Lorenzo fala para Latias brincar com Ash e o Pokémon o leva para um balanço. Enquanto estava no balanço, Latias volta à sua forma original e Ash se assusta e cai do balanço. Latias vê se Ash estava bem e ele informa que não se machucou. Mais tarde, Ash pergunta a Bianca por que Latias estava transformada na aparência dela, e ela informa que Latias pode ficar na forma humana, e por ser a melhor amiga do Pokémon, Latias sempre se transforma nela. Após isso, eles vão para a cidade e Latias usa um poder para projetar na visão de Ash e os outros o que Latios está vendo, e Lorenzo fala que isso se chama visão compartilhada. Ash pergunta a Lorenzo e Bianca há quanto tempo eles conhecem os Pokémons lendários, e Lorenzo diz que os conheceu quando o pai dos Pokémons, também chamado de Latios, chegou à cidade. Ele explica que na época, o pai de Latios e Latias trouxe toda a água para a cidade, mas por usar tanto poder, ele acabou desaparecendo no ar. Ele fala que após desaparecer, foi deixado uma esfera de cristal chamada Joia da Alma, e que supostamente é onde está a alma do pai de Latios e Latias. Nesse instante, Ash vê vários símbolos no chão, e Lorenzo explica que os símbolos mostram como usar a Joia da Alma para ativar o mecanismo de defesa de alto maré. Ash pergunta onde está a Joia da Alma e Lorenzo o leva até uma fonte, onde lá eles encontram a joia dentro da água. Lorenzo fala que a joia nunca deve sair da água, pois ela é muito poderosa e tem o poder de destruir toda a cidade. Lorenzo e Bianca acompanham Ash para fora do jardim, mas eles não percebem que a câmera de Annie Oakley os estava observando. Ash e Bianca chegam à oficina de Lorenzo, onde ela fala que Lorenzo fabrica alguns barcos para navegar pela cidade. Durante a noite, Annie e Oakley se movem pela cidade e elas chegam à oficina de Lorenzo. Na oficina, elas lançam o Pokémon Espeon e ele faz Lorenzo desmaiar. Com isso, Annie e Oakley conseguem entrar no jardim, mas chegando lá, Latios e Latias sentem a presença delas e eles ficam invisíveis. Oakley e Annie colocam óculos especiais e elas conseguem enxergar os Pokémons. Nisso, elas pedem para Espeon usar seu ataque para acertar Latios, mas Latias aparece e o derruba. Oakley pede para seu Pokémon Ariados usar seu poder e ele acerta Latios. Oakley aproveita a oportunidade e ela lança uma rede em Latios, onde ele acaba sendo eletrocutado e cai no chão. Latias tenta fugir do local, mas Annie e Oakley a seguem. Latias afunda na água e consegue escapar, mas Annie e Oakley encontram a Joia da Alma. Elas tiram a Joia da Água e Oakley decifra os símbolos que encontram no chão. Os símbolos instruem que elas devem usar o mecanismo de defesa de alto maré apenas como último recurso, pois ele secará toda a água da cidade e também irá destruir a Joia da Alma. Oakley diz que as instruções são falsas, para que ninguém possa usar o mecanismo de defesa de alto maré contra as pessoas da cidade. Mais tarde, Lorenzo e Bianca correm para o jardim e viram que a Joia da Alma tinha sumido. Eles correm para o museu para impedir Annie e Oakley de usar o mecanismo de defesa. Annie e Oakley chegam ao museu e elas colocam Latios em uma plataforma. Nisso, o mecanismo de defesa é ativado, mas Lorenzo e Bianca chegam ao museu. Eles falam para elas pararem, mas elas se recusam e usam seus Pokémons para fazer Lorenzo e Bianca desmaiarem. Oakley coloca a Joia da Alma no dispositivo e a máquina começa a se mover. Enquanto isso, Latias entra no quarto de Ash e ela se transforma em Bianca. Ela começa a chorar e Ash acorda Brock e Misty.
Ash fala que a garota é Latias, e nisso ela se transforma em sua forma original. No museu, Bianca e Lorenzo acordam e percebem que estavam presos em uma teia. Latios usa seu poder e ele compartilha sua visão com Latias. Nisso, Latias também compartilha sua visão para Ash e os outros, e eles observam o que Latios estava vendo no museu. Enquanto isso, Oakley entra na máquina e ela faz os pokémons pré-históricos Kabutops e Aerodactyl voltarem à vida. Oakley instrui os pokémons a encontrarem Latias e trazê-la para o museu. Oakley fala que pode controlar o mundo todo através da máquina e ela inicia o bloqueio de toda a cidade. Várias barreiras são formadas ao redor da cidade e ninguém consegue sair nem entrar. Ash e os outros percebem que tudo estava sendo fechado, inclusive a casa onde estavam, e nisso ele e Pikachu pulam na água. Infelizmente, Brock e Misty ficam presos na casa e Ash, junto com Latias, partem para o museu para impedirem Annie e Oakley. Eles encontram um barco e Ash pede para Latias guiá-los até o museu. Enquanto seguiam para o museu, Aerodactyl aparece e os ataca. Ash cai na água, mas Latias o salva e eles continuam seguindo em frente. No caminho, Ash se depara com um equipamento que ele usou no torneio e ele usa para se mover mais rápido. Aerodactyl vê Ash e ele começa a persegui-los, mas eles conseguem escapar. Enquanto isso, Misty e Brock enviam seus pokémons para ajudar Ash e Latias. Kabutops aparece repentinamente e ataca Ash, mas os pokémons de Misty e Brock aparecem para ajudá-lo. Ash chega perto do museu, mas Oakley os vê e ela usa a água para impedi-los. Quando Ash e Latias quase chegam ao museu, eles são impedidos pela água e são presos. A água os cobre e Ash começa a se afogar, mas Latias os salva, pois ela também consegue controlar a água. Após isso, eles continuam avançando e chegam ao museu. Ao entrar no museu, Ash pede para Pikachu usar o choque do trovão em Annie e ele consegue nocauteá-la. Ash tenta soltar Bianca e Lorenzo da teia, enquanto Latias tenta salvar Latios. Pikachu usa seu poder elétrico e Ash consegue remover a teia de Bianca e Lorenzo. De repente, a máquina começa a ficar muito instável e Latios continua preso e tendo seu poder drenado. Vendo que Latios estava muito ferido, Latias usa seu poder máximo para segurar a máquina e Ash consegue tirar Latios dela. Após isso, a máquina para de se mover e Annie vai até Oakley para ver se ela estava bem. Ao ver que Oakley estava bem, Annie se decide em pegar a joia da alma, mas ela percebe que a joia estava estranha, pois ela estava com uma cor escura. De repente, toda a água da cidade começa a ir embora, deixando o local seco. Ash e os outros vão para a sacada do museu e Lorenzo teme que toda a água possa voltar com mais força. Latias e Latios voam acima do museu e de repente toda a água começa a voltar. Muitas construções começam a ser destruídas e nisso Latios e Latias voam em direção à água. Latios e Latias se unem em uma esfera de energia e eles colidem com a onda gigante. A esfera de energia fica ainda maior e eles conseguem impedir da água de invadir a cidade. Latias percebe que Latios não iria sobreviver devido à quantidade de energia e ele se despede dela. Após isso, toda a água volta calmamente para a cidade e o local é desbloqueado. Os pokémons pré-históricos voltam para o museu e eles viram fósseis novamente. Oakley e Annie ficam presas no mecanismo de defesa e discutem sobre quem causou o fracasso do plano. Ash e os outros procuram por Latios e Latias, e eles encontram Latias desacordada e que estava sendo carregada por alguns pokémons aquáticos. Eventualmente Latias acorda e Ash e o grupo perguntam onde está Latios. Latias olha para o céu e Lorenzo fala que assim como seu pai, Latios usou sua vida para salvar a cidade. Todos ficam tristes e pensam que Latios não sobreviveu. No entanto, Latios compartilha sua visão com Latias e ela também compartilha a visão com Ash e os outros. Eles percebem que Latios estava no espaço e se distanciando da Terra. De repente, Latios se transforma em uma joia da alma e todos ficam emocionados. Mais tarde, Ash e os outros vão ao jardim e colocam a joia da alma de Latios em uma fonte e eles o agradecem por ter salvado a cidade. Na cena final, Ash e os outros se despedem de Lorenzo em sua oficina e eles se preparam para ir embora da cidade. Antes de saírem da cidade, Bianca os para e dá a Ash um retrato e também o beija.
Bianca sai correndo e assim que Ash olha para o retrato, ele vê que estavam desenhados ele e Pikachu. Ash e os outros deixam a cidade, mas de repente eles olham para o céu e veem Latios, Latias e o pai deles voando no céu. E após isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.